meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Olá! Estamos iniciando mais um programa, Um Coração para Amar. É o eco da Igreja Católica aí na sua casa e no seu coração. Estamos no mês de setembro, estamos no mês da Bíblia. E esse momento é peculiar para que a gente aprenda a fazer da Bíblia o nosso livro de oração. Para isso, eu venho refletir com você uma passagem que se encontra no capítulo 15 de São João, versículos de 10 a 11, que diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, sereis constante no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Meu irmão, minha irmã, guardar a palavra de Deus, em primeiro lugar, exige de nós um aprofundamento da leitura bíblica. Não há como guardar o mandamento do Senhor sem fazer uma leitura diária da palavra de Deus. É momento da gente entender o que Deus quer nos falar através da sua palavra, através da Bíblia. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é uma palavra viva. O único livro capaz de transformar a vida e o coração das pessoas. Eu, como professor de Sociologia, História e Filosofia, li tantos e tantos autores, já li tantos e tantos livros de Sociologia, nunca vi nenhuma ideia mudar a vida, a ação de ninguém. Mas eu já vi pessoas que encontraram um versículo da Bíblia e ali mudaram a sua vida. E como elas fizeram isso? Transformando esse versículo em oração, colocando-se diante de Deus e respondendo a essa palavra, porque a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado, te ajudando a ser mais feliz, te ajudando a ser pessoa, te ensinando a fazer a vontade de Deus Pai. Nesse sentido, você tem nas suas mãos, na sua casa, a palavra de Deus, aquela que transforma, que cuida, que alimenta e que muda o seu coração. E é isso que nós vamos falar agora no segundo bloco com o Padre Carlinhos. A leitura bíblica como forma de oração. Por isso nós vamos para um rápido intervalo e logo logo nós voltamos. Não saia daí. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Vem, eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos seus. Quantas pessoas querem aprender a ler a Bíblia e, mais do que isso, quantas pessoas querem aprender a rezar com a palavra de Deus? Para isso eu tenho aqui nos estúdios meu querido amigo Padre Carlinhos, da Pastoral da Comunicação. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Um Coração para Amar. Obrigado a vocês também que estão acolhendo a gente em casa agora. Que Deus abençoe vocês e a todo lado de vocês aí. E Ele nos ilumine nesse momento da nossa entrevista aqui. Padre, são 5 bilhões de Bíblias vendidas no mundo, segundo os especialistas. Mas poucas pessoas conseguem ler a Bíblia. Aonde está a dificuldade? Talvez pela falta de um modelo, uma didática de como você procurar ler. Eu mesmo já, por exemplo, tentei ler antes de entrar no seminário várias vezes a Bíblia. Eu começava do livro do Gênesis e queria ir até o final. Mas você não consegue sem um roteiro, vamos colocar assim, alguém que te ensine como rezar melhor ou refletir sobre a palavra de Deus. Tem caminhos. E um desses caminhos é transformar a leitura da palavra de Deus em oração, é isso? Sim. Tem vários. Tem a leitura orante da Bíblia, que é próprio para isso, né? Que já são caminhos feitos por outros e tem dado muito certo.
trazem para a vida deles aquilo que seria um roteiro de como refletir sobre a palavra. Você tem também aí, pela oficina de oração e vida, um outro caminho também de como diariamente estar refletindo sobre uma passagem bíblica. Você tem outros movimentos também, por exemplo, que nem o Focolare, né, que é o Palavra de Vida, que eles têm, inclusive, mensalmente uma única palavra de um versículo, que eles trabalham um mês todo em cima daquilo que seria a vivência, a experiência em Deus a partir de um único versículo. E como, então, para quem está nos assistindo agora, querer começar a transformar a Bíblia em oração, como deve fazer? Olha, a primeira coisa é, eu não quero ler a Bíblia de cabo a rabo. Eu quero entender o que Deus quer falar comigo. E depois, se quer de fato fazer uma leitura reflexiva, onde Deus irá lhe dizer, a gente então tem que pegar um único versículo para poder, ou pelo menos uma leitura diária, pode ser até o da liturgia diária que nós temos e que todos os dias a gente pela Santa Missa celebra, e fazer uma reflexão em cima dela, mas não sem simplesmente chegar, pegar, ler, sem se preparar também. Existem caminhos para você chegar até ali, né? E o importante nisso é que, na verdade, a gente tem que começar silenciando o nosso coração, né? Preparar um ambiente propício para isso, né? Não adianta simplesmente pegar a palavra e ler em qualquer lugar, a não ser que você já esteja bem preparado para isso, né? Mas no começo, geralmente, você tem que preparar um ambiente. Eu mesmo preparava, colocava vela, colocava uma música de fundo, pegava a palavra, relaxava um pouco, esquecia os barulhos lá fora. E aí, o primeiro passo, então, depois de invocar, pedindo o Espírito Santo para que de fato ajude a rezar, você então pega esse versículo ou um trecho e leia pausadamente, 2 vezes. O que diz o texto? É mais ou menos nesse sentido. Depois de compreender melhor o que diz o texto, a gente procura refletir o que o texto diz para mim, que é o leitor orante da Bíblia, né? E depois do que o texto diz para mim, você vai transformar aquilo que você está aprendendo numa oração. E aí é a minha resposta diante do texto a Deus que me pede então. Então, olha só, o que o senhor está dizendo. O primeiro passo é eu ler e reler a Bíblia até internalizar esse texto. Segundo seria meditação. Eu começo a perguntar o que esse texto tem a me dizer. Isso. E o terceiro, transformar em oração. Que leve a uma prática. Porque, na verdade, o texto ele tem que te levar a um aprofundamento na fé e transformar aquilo que você está aprendendo em obras, né? Eu sempre costumo dizer que é muito fácil falar de Jesus. Algumas pessoas até têm facilidade de falar. É mais ou menos falar com Jesus, né? E aí é a oração, porque na verdade pressupõe tempo para isso também. Difícil mesmo é viver como Jesus, mas existe esse caminhar. E não é da noite para o dia ou em 5 minutos que a gente vai aprendendo e incorporando em nossa vida as palavras e ao mesmo tempo as atitudes como a de Jesus. Levam anos, mas tem que começar. E uma das questões mais sérias é a contemplação. Vamos supor, eu vou rezar o texto, eu vou contemplar os mistérios. Eu vou ler um texto bíblico, vou contemplar esse texto. Mas o que seria contemplação? Contemplar é mesmo que reflexão, né? Refletir sobre aquilo que foi a vida de Jesus Cristo. A Bíblia é um livro que a gente chama de livro da salvação. É um livro da vida. Vamos colocar assim, são contextos históricos em que as pessoas ali, naquela época deles, viviam uma espiritualidade e faziam uma experiência com Deus. E que, pela força do Espírito Santo, eles foram levando, vamos colocar assim, de forma oral, um para o outro, e depois começou a ser incorporado e transformado em livros, onde eles traduziam para a vida aquilo que foi a experiência de outras pessoas que fizeram a sua experiência em Deus. Então, na verdade, você tem que pegar e transformar isso para uma prática diária. Para isso, você tem que ter esse caminho, transformar a leitura dentro de uma dinâmica que você possa traduzir isso para a vida. E leitura da Bíblia, nunca a gente pode pegá-la como sentido fundamentalista. Ótimo, né? Isso é perigoso, porque às vezes a gente
Até a gente usa muito isso, né? Quando você vai lá e pega, abre aleatoriamente a Bíblia e fala o que Deus quer dizer para mim, né? E aí lá, e Judas foi lá e se enforcou. Você fala, aí você pega e vai lá e depois abre, não, mas acho que não me serve não. Aí você pega, vá e faça o mesmo. Quer dizer assim, pé da letra não tem condições, né? Então a gente tem que aprofundar a nossa fé e, se possível, quando vai ler um versículo bíblico, leia a introdução que tem na Bíblia a respeito de cada livro. Pelo menos você tem um contexto histórico em que se vivia aquela experiência com Deus. Veja, você tem que sempre lembrar que a experiência em Deus foi vivida numa época e quando se escreveu, ele foi traduzindo uma experiência de uma pessoa ali daquela época com aqueles acontecidos passados. E quem está lendo hoje? Tem que transformar para os dias de hoje. Então são 3 períodos. E eu lembro de um professor nosso, que é o Padre Mariano, que sempre dizia: todo texto lido fora de contexto se torna pretexto para não entender o texto. Então tem que tomar cuidado com o fundamentalismo na Bíblia. Padre, quero lhe agradecer pela sua participação. Com certeza ajudou muitas pessoas que têm absoluta confiança de que vão começar a ler a Bíblia a partir de agora e transformando essa leitura em oração. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Eu quero indicar para vocês esse livro, Roteiros Bíblicos de Cura Interior, do meu querido amigo Padre Léo, que é são citações bíblicas falando sobre a cura interior. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltaremos com a adoração eucarística. Por isso não saia daí que já já a gente volta. Vem, eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos seus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez estamos diante de vós, meu Deus, e cremos e professamos que Tu és vivo e verdadeiro e estás presente nesta hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade. Cremos em vossa presença na Eucaristia, Senhor. E cremos também que Tu has de entrar na vossa casa agora, na nossa casa, e fazer morada. Entra, Senhor, nesse lar que abre as portas a partir da televisão, da TVU, que Te recebe em sua casa. Também nos hospitais, Senhor, nos quartos, em cada enfermo que assiste nesse momento esse programa e recebe a vossa presença ali. Nos asilos também, Senhor, creches,
nos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que nos ajudam, nos patrocinando. Entra e faça morada, Senhor, nesse lugar. Te pedimos também por todos aqueles que estão no presídio, nos presídios, que o Senhor tem toda a liberdade de entrar na vida dessas pessoas e nesses presídios e fazer uma obra nova na vida dessas pessoas. E diante de vós, reconhecendo, Senhor, a grandeza do vosso amor, nesta presença eucarística, nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Da vida eterna, o pão é o corpo de nosso Senhor, o vinho que salva e me dá coragem, o vinho é o sangue do meu Redentor. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Sim, Senhor, esperamos a vossa presença em nossa vida, nos lares e em todos os lugares. Muitas pessoas pedem orações, Senhor, pedem cura. De modo especial, nós queremos encomendar a vós Silvia da Silva Braga, que há pouco tempo esteve hospitalizada no Vaz Monteiro, para que o Senhor toque o coração dela e também a cure de suas enfermidades. Também te pedimos pela vida de Vitória Vilas Boas Machado, criança que sofre muito e precisa da vossa presença e da vossa cura. Pedimos também por sua mãe, a Silvana Vilas Boas Machado, que pede oração por sua filha. Também rezamos pela irmã Judite, que em poucos dias esteve hospitalizada ali no Vaz Monteiro, que também passa por dificuldades, Senhor. Também te pedimos por Rafael Martins, que há 11 meses está em coma. Como Lázaro, Senhor, ressuscite essas pessoas. Também te pedimos pela saúde de Vanessa Andrade, que mais uma vez sofre aí com suas doenças, pedindo que de fato a cure nesse momento. Te pedimos também pela vida de Felipe Fonseca, que há pouco tempo, hospitalizado em BH, sofreu operação. Pela cura dele, o restabelecimento, Senhor, para que voltem essas pessoas novamente ao mundo e deem testemunho daquilo que é uma comunhão contigo. Coloca a sua assinatura, Senhor, na cura milagrosa dessas pessoas que tanto precisam de sua ajuda, mas que também se convertam e busquem-o cada vez mais, que sintam a vossa presença e o vosso amor e recebam a salvação. Nós encomendamos a essas pessoas e também aquelas que nesse momento estão aí diante de vós pedindo a cura, a libertação. Toca, Senhor, o coração dessas pessoas e a vida delas, que elas sejam curadas de seus males físicos, psíquicos, morais e espirituais. E nós queremos diante de vós
nesse momento de cura, declarar que é sublime estar diante da vossa presença e vos amar sempre. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. A Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Que essa bênção, Senhor, atinja o coração de todas as pessoas que estão diante de vós nesse momento, seja pela TVU ou pela internet, seja aqueles que nesse momento participam diante de vós, para que elas sejam curadas e recebam milagrosamente aquilo que elas mais buscam, uma comunhão maior contigo, Salvador. Que essa bênção, Senhor, atinja o coração das pessoas e ao mesmo tempo as cure de todas as suas enfermidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tenho certeza que esse mês e a partir de hoje, a palavra de Deus será uma constante em sua vida. Faça sim essa experiência de transformar a leitura bíblica em uma oração, e você vai ver quantas graças Deus derramará sobre você. Quero agradecer ao Serginho e ao Juninho que nos ajudaram na técnica. Quero agradecer ao Padre Carlinhos pela entrevista, a Moísa, que está cantando essas canções lindas que nos levam à oração. E a você que nos assiste toda semana e faz parte também desse programa. Um grande beijo no seu coração e que Deus lhe abençoe. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque